Paz, Senhor, meus amados, minhas amadas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou começar o nosso encontro de hoje com uma leitura da Palavra de Deus, do Verbo que se fez carne. Irmãos, eu tenho certeza que todos vocês já conhecem essa leitura. Os irmãos católicos, os de outra denominação, os evangélicos. Porque é uma leitura que sempre foi falada, desde que a gente era criança. Então, eu acredito que a maioria de nós todos conhecemos essa leitura. A leitura é quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, que também é chamado Getsemane, é o mesmo Monte das Oliveiras. E o Jardim do Getsemane é a mesma coisa. A última vez que Jesus foi orar ao Pai. Depois ele orou na cruz, até o último instante ele orou, mas enquanto ele estava livre, solto, ele foi orar no Monte das Oliveiras. E a palavra de Deus nos diz assim: Lucas capítulo 22 e o verso 42, dizendo assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Irmãos, eu fui analisar porque o nosso vídeo de hoje tem por título A Agonia de Ser. Um certo pastor falou isso, agonia de ser. O que é a agonia de ser? É a nossa vida. A nossa vida. A gente não percebia, mas a gente sempre esteve em agonia. Só que, irmãos, tem uma diferença, vejam bem. Jesus Cristo, ele é mais em tudo. Ele era mais amoroso, ele era mais santo, ele era mais dedicado. Ele queria salvar o mundo todo. O prazer dele é se ele pudesse, e ele pode, mas foi dado o livre-arbítrio ao ser humano. Mas o que ele realmente queria e quer era salvar todos os seres humanos da terra. Era formar no paraíso um novo mundo, onde não existe dor, nem pecado, nem morte, e onde nós íamos viver todos juntos com o Senhor Jesus Cristo. E tudo tem um preço, e Jesus Cristo pagou o dele. O preço era enfrentar a morte e derramar o sangue no centro. Ovelhas, pombinhas, bois, nada disso mais tinha valor. Tinha que ser um sangue de um justo, de um santo, mas que fosse homem. Foi por isso que Jesus se tornou homem, para morrer por nós, uma vez só. Então, vejo bem, irmãos, quando ele estava ali no Getsemane, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele.
Ele anteviu toda a dor que ele ia passar, toda a tristeza, toda a angústia, todo o sacrifício. E ele teve medo, pois ele era homem, ele era um ser humano. Então, veja bem, irmãos, ele começou a se estressar, porque eu fui ver o que é que faz uma pessoa suar sangue. Foi só Jesus? Não. Uma pessoa em cada 10 milhões sua sangue quando fica estressado, em depressão, em tristeza profunda, ele sua sangue. Em 2017, uma italiana, uma moça, tem notícias no jornal que ela ficou 3 anos, que quando ela suava, eram gotinhas de sangue. Aí eu fui ver, mas por que acontece isso, né? Agora, a última que aconteceu, que viram uma menina no Vietnã, foi em 2018, ela também suou sangue. Aí eu fui analisar lá, né? Uma vez eu já falei isso para os irmãos num dos primeiros vídeos, mas agora eu fui ver de novo, né? O ponto de tristeza que Jesus chegou. A doença que causa o suor com sangue se chama hematidrose, condição rara, caracterizada pela excreção de suor com gotículas de sangue, associado a níveis extremos de estresse, ansiedade, tristeza, exaustão intensa. Então, vejam bem, irmãos, era o que o nosso Jesus Cristo estava sentindo: estresse, depressão, solidão, angústia, ansiedade. E eu me coloco assim no lugar dele, que Deus perdoe, que estou querendo parar, mas eu fico pensando, imagine você saber que vai apanhar a noite toda, que vão colocar uma coroa de espinho, que vai carregar uma cruz pesada, que vai tombar, vai cair a ponto de quase desmaiar, e alguém tem que ajudar a levar a cruz. A vergonha dele ser tão amado, adorado, e de repente se sentir tão humilhado, e depois sentir os cravos, né, nos pulsos, e depois, por fim, ficar pregado na cruz até morrer de dor, né? Então, vejam bem, irmãos, diz que quando o corpo fica suspenso na cruz, que nem era o sacrifício da cruz, os pulmões ficam presos embaixo dos braços, a ponto de você morrer por falta de ar, por asfixia. Então, não dó, né, irmãos? Dá dó. Eu tenho dó, porque ele era tão bom. Ele fabricou o ser humano e depois o ser humano acabou destruindo ele. Mas tinha que se cumprir a palavra. E ele não teve ódio nem revolta. Tanto é que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas eu quero, irmãos, dizer que eu só descobri o valor do sacrifício de Jesus Cristo foi quando eu entreguei a minha vida para Ele. Aí parece que não. Realmente Ele começou a fazer parte da minha vida. Companheiro sempre presente nas horas de maior tristeza, de maior angústia. Ele sempre esteve do meu lado. Eu tive algumas perdas, mas eu não perdi. Deus só buscou o que era dele, que foi meu pai, minha irmã, minha sogra,
minha avó, pessoas que eu amava assim e que até hoje, depois de 20 anos, outro depois de 10, 12, ainda eu lembro. E eu sonho com o dia que eu irei abraçá-los novamente. Então, irmãos, quer recompensa maior do que poder reencontrar com teus amados que já foram, que saíram desta terra, que já conheceram o segredo do que é partir de volta para casa, de volta para onde viemos, onde estávamos um dia e Deus decretou que viéssemos aqui nesse mundo. Filhos ingratos que somos, não valorizamos a oportunidade que tivemos de ganhar a corrida e estar aqui. Sofremos, é claro que sofremos. Ninguém pode evitar, mas somos também felizes, como nunca pensamos em ser felizes. A paz que o Senhor Jesus Cristo dá excede a todo entendimento. Faz com que a nossa tristeza se torne em alegria, em esperança. Faz com que a nossa dor seja passageira. Sabe, irmãos, a gente passou aqui em casa pela agonia de ser. Pense que eu acordei que eu digo que eu vi que eu tinha que me entregar para Jesus Cristo e deixar Ele dirigir a minha vida. Eu comecei a abrir os olhos para a realidade. Então, festinha, barzinho, bebidas, gargalhadas, vícios, paixões, tudo isso perderam o encanto. Não tem mais graça, acabou, morreu. Eu vi, olhei, me enxerguei no espelho e senti vergonha de ser quem eu era. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou querer merecer ter um homem como Jesus Cristo, que foi tão santo, tão puro, tão verdadeiro, e ensinou o caminho para nós, e eu chegar diante dele e dizer, eu não sabia que é pecado. Sabia sim, mas eu não queria acreditar, né? Até o dia que ele disse, vem, e eu fui. E agora eu vou até o fim. Pelo sangue de Jesus Cristo eu digo, eu vou até o fim. Porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, o Senhor tem nos dado vitórias inimagináveis, irmãos. Nós poderíamos estar derrotados. Quantas doenças, quantas lutas, quantas tristezas, e o Senhor sempre enxugou nossas lágrimas, nos levantou do chão e nos deu a vitória. Eu quero contar para os irmãos uma história verdadeira que aconteceu há tão poucos meses atrás. Eu vou resumir, irmãos, apesar que eu notei algumas coisas falando cientificamente, mas eu anotei. Vou tentar explicar para os irmãos o que aconteceu, mas eu sei que os irmãos com certeza sabem mais do que eu, porque eu tive essas informações agora há pouco tempo sobre o nosso corpo humano, né? Especialmente a área de ossos. Então, irmão, o nosso corpo, ele é composto pela coluna vertebral, que é composto com várias vértebras, desde cima do pescoço, e ela se resume em regiões cervical, torácica, lombar, sacra e cóccigea, né?
E nós não damos valor. Às vezes fazemos brincadeira, pular de qualquer lugar, rolar, né? Nós temos que ter um cuidado especial com o nosso corpo. Não maltratar ele, porque quando nós maltratamos e não cuidamos, agrava o nosso organismo. Então veja bem, irmãos, dentro da coluna vertebral existe um órgão chamado medula. É a medula espinhal. Tem a medula óssea, que produz os glóbulos vermelhos e outros tipos, né, de glóbulos. E tem a medula espinhal. A medula espinhal é muito sensível. E por incrível que pareça, ela vem desde o lóbulo, aqui no cérebro, e vem pelas costas, e vai até mais ou menos a região da cintura. E é ela que controla os movimentos, os motores dos braços, das costas, das pernas. E é ela que comanda também dores e sentidos, porque ela é cheia de ramificações nervosas, cheia de nervos. Então, por incrível que pareça, o cérebro manda o comando, glória a Deus, que elabora um corpo tão perfeito. O cérebro pensa, eu vou levantar meu pé. Aquele comando vem e entra, vai até a espinha, né? E entra na medula e a medula faz o pé levantar. Olha que maravilha, irmão. Tudo que você quer fazer, o comando vem pela medula e eu faço. Então, é tudo muito forte e ao mesmo tempo sensível. Nós temos que ter muito cuidado. E entre os nossos ossos da coluna vertebral, existe umas cartilagem chamada discos, que são os amortecedores das vértebras, que separam, tipo um amortecedor, um colchãozinho, para você se movimentar para lá, para cá. E tem gente, às vezes a gente vê, vai dançar, quase se espatifa de tanto se torcer. Eles não imaginam o quanto você tem que ter cuidados com a tua coluna. Não é que ela é tão fraquinha, ela é forte, mas nós temos que saber a importância da nossa coluna. Não podemos ficar erguendo peso além do que podemos. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde e de noite para ganhar mais dinheiro e está destruindo a sua coluna, às vezes fazendo serviço bem pesado. Então, nós temos que ter cuidado até quando vamos levantar um peso, agachar direitinho, para não, né, produzir um efeito pior. O que tem de gente encostada por problemas de coluna não está escrito. Tanta gente que ficou, né? Então, aí, se esse disco, ele é tipo é meio gelatinoso. Só que ele amortece. Mas, se você faz impactos fortes, ou se você ganha muito peso, esse disco, ele corre o risco de derramar para o lado. A parte que está entre os ossos continua gelatinosa, mas a parte que escorre para fora, ela vai se calcificando e recebe o nome de hérnia. Hérnia extrusa da coluna. É uma hérnia que derramou fora e agora a tendência dela é se calcificar. Ela calcificando, ela fica dura o bastante para comprimir a própria medula que está dentro da coluna. Ela é cilíndrica, a medula, e ela, né, a função dela é transmitir a força para as pernas, para os braços, transmitir até se você vai e encosta numa panela quente, esses órgãos de sentido, é a medula.
que está te avisando. É um aviso nosso. Um policial ali avisando, ó, cuidado, ó, aqui, ali. É alguém nos policiando para nós se cuidar. E quando acontece isso da hérnia cirúrgica, começa a comprimir, ferir a medula. E a medula sendo ferida, ela vai ficando danificada. E ela estando danificada, ela para de mandar os circuitos para as partes do corpo, começando pelas pernas. Depois, se a medula for muito danificada, da fica tetraplégico, tetraplesia o nome do corpo. É sério. Não mexe com a mão, com o pé, nem com o tronco, nada. Então, veja bem, irmãos, vivendo e aprendendo, né? A gente, muitas vezes, eu tive com dores terríveis nas costas. A gente vai lá, compra um remédio na farmácia, toma. Depois o fígado grita, mas toma o remédio pro fígado e assim vai vivendo, empurrando com a barriga, como costuma se dizer. E aconteceu na minha família, com minha filha, que ela adquiriu uma hérnia extrusa durante 6 meses. Ela não achou que era tão forte. Ela foi se tratando, ia num ortopedista, toma isso, toma injeção, toma aquilo, faz raio-x, tem uma hérnia, tem que tratar. Até que, por fim, o neuro-ortopedista disse, você precisa do neuro-ortopedista, porque o teu caso é grave. A hérnia calcificou e feriu a medula. E ela não conseguia mais andar. Graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso, que Ele dá tudo o que precisamos, inclusive o avanço da ciência, irmãos. Digo, com certeza, um presente de Deus ao mundo. Então, irmãos, ela precisou de correr atrás, né? E graças a Deus, não foi cirurgia aberta, não precisou cortar, foi tudo endoscopia, um furinho só, tudo que precisava na ponta da agulha. Foi entre os pulmões e o coração que foi feita a incisão, coisa séria, mas que o Senhor nosso Deus providenciou e fez com que tudo desse certo. E ela voltou a sentir as pernas. Graças a Deus ainda tinha vida na medula dela. O Senhor, que é o dono da vida e da morte, não permitiu que a medula dela morresse. E ela está se recuperando, graças a Deus. Então, foram 6 meses de agonia de ser. Porque só quem é mãe pode entender quando você vê um filho, uma filha doente. Ai, como você queria trocar de lugar. Ai, como você queria estar lá. E foi o que Deus fez por nós. Ele veio morrer no nosso lugar. Porque nós sabemos que aqui morreremos, não importa do que vamos embora, não importa qual é o motivo. Mas às vezes tudo é tão rápido. Mas o que nós não podemos jamais é perder a vida eterna. Aquela vida que nunca vai acabar. Aquela vida que vai ter o Senhor Jesus Cristo como comandante. O que nós não podemos perder é a salvação. Ainda que nós fique tetraplégico, mas se nós temos a salvação, nós vamos ter um corpo novo. Ainda que o câncer nos devore tudo por dentro, que fique oco, vazio,
Mas Jesus vai dar um corpo novo com todos os órgãos que nós necessitamos para habitar ali com Ele. É nessa esperança que eu vivo, é ter toda a minha família ali, naquele eterno banquete, onde veremos o Mestre cada pouco perto de nós, onde tocaremos nele, vamos abraçar Ele, agradecer a Ele pelas vitórias, porque nós sabemos que o que está preparado não tem palavra para descrever. Ah, meus irmãos, essa vida é muito curta, por isso precisamos da eternidade. É curta demais para analisar tudo que Ele construiu, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele tem para fazer. Nós precisamos de uma eternidade. Por isso eu sou feliz. A gente sofreu 6 meses, mas a gente clamava: Jesus Cristo, socorre. Jesus Cristo ainda está aqui no nosso meio. Só não podemos vê-lo, não podemos retê-lo, porque Ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Ele não pode ficar habitando aqui em São Bento, nem em qualquer outro país. Ele tem que estar em vários lugares, acudindo as almas que estão se convertendo ainda, salvando aqueles que querem aceitá-lo, acudindo aqueles que pedem socorro. Esse é o poder inédito dele. Ah, Senhor, que alegria será daquele dia, que nada mais vai nos separar, nada. Nem nossos membros da nossa família não vão mais morar longe, não vão mais embora antes de nós, para a gente sentir saudade. Não vai mais ter tristeza, nem solidão. Mas Ele vai estar lá o tempo todo. Amém, irmãos? Eu quero dizer que a alma nossa sente todos os impactos da vida, mas o nosso espírito sente a presença dele e não tem dor que nos faça esquecer da sua doce presença. Amém, irmãos? Ele é divino, Ele é maravilhoso, Ele é tudo. E eu tinha que testemunhar, porque talvez você esteja com um problema muito grande. Não existe problema grande para Ele. Ele que fez tudo, até mesmo Satanás, Ele fez para nos provar, para nós ter o livre-arbítrio. Mas Ele um dia vai destruir. Só pense nisso no dia de amanhã, quando estaremos lá com o nosso Senhor, o nosso amado Salvador, e nada mais vai nos separar. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo seja teu companheiro, que o Senhor Jesus Cristo seja a tua luz, o teu socorro, a tua paz. Beijo. Deus abençoe.